Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, vamos ler até o versículo número 18. A palavra de Deus diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra. É um privilégio para nós ouvirmos no meio da semana. Ó Senhor, separamos este momento para receber a ministração da Tua palavra. O culto, meu Deus, entregamos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, mas recebemos do Senhor a palavra, a instrução. Ó Deus, queremos estar atentos ao que irás dizer através do Espírito Santo, que ministrará, meu Deus, segundo a Tua boa vontade nos nossos corações. Para isso, que Ele tenha total liberdade, impedindo todas as barreiras de entendimento, cansaço, distrações, e que esse Espírito me fortaleça com a unção, o poder, e que eu possa ministrar a Sua palavra, meu Deus, não minhas convicções pessoais, mas a Tua palavra, a Tua instrução, para sermos todos edificados. Assim rogamos, agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, um pouco como que uma continuidade da mensagem que falei aqui na quinta-feira da semana passada, a respeito de um desânimo, um abatimento que veio sobre Zorobabel e Josué, lá no contexto da volta da Babilônia, da reconstrução do templo. Lemos isso no livro do profeta Ageu. E hoje também, lendo a carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele menciona por várias vezes, não somente nessa carta, mas em muitas outras, ele menciona o ânimo que nós deveríamos ter, que os cristãos deveriam ter ao enfrentarem a caminhada, a carreira que nos está proposta, como ele mesmo diz,
E nós, olhando para a história do apóstolo Paulo, nós vemos que, pelos ataques que ele sofreu, ele teria muitos motivos para desanimar. Teria, várias desculpas para não trabalhar mais, para arrefecer, no ministério. Mas ele, pelo contrário, mesmo com tantas lutas, ele por várias vezes teve que defender seu ministério, não somente nessa carta, mas em outras. Aos Tessalonicenses ele também defende por ataques que pessoas, falsos mestres, que apareciam por aquelas cidades, diziam a respeito dele que ele não era apóstolo, e ele por várias vezes, apesar de todos os ataques, ele jamais esmoreceu. Até momentos, Paulo, como diz aqui, nós podemos estar abatidos, nós podemos estar tristes, mas não é algo que nos derrube, nos jogue na lona, que a gente jogue a toalha e desista do trabalho que nos está proposto. Então ele era alguém que tinha motivos, ou teria motivos para desanimar. Mas Paulo, ele tinha uma convicção. Paulo fala a respeito das verdades espirituais a todas as igrejas, numa convicção, numa certeza, procurando com que as pessoas também entendam essas verdades e tomem elas para a sua vida espiritual, para que elas continuem, porque, como disse semana passada, muitas vezes, por causa do desânimo, desinteresse da igreja, dos membros, às vezes os líderes também podem desanimar, podem passar por momentos difíceis. E Paulo escreve às igrejas exatamente sobre isso, sobre desânimo. Muito pelo contrário, ele exorta as igrejas, ele diz para que elas tenham ânimo, que continuem para completar a carreira, para não desferir golpes como se fosse ao léu, mas com um objetivo, com um foco, com uma certeza no seu coração. Então o apóstolo Paulo, ele foi alguém que tinha esse costume, porque nem todos, como eu disse, tinham a mesma visão e também não têm hoje. Muitos não têm as convicções que o apóstolo Paulo tinha e por isso ele os exortava. Queria ver contigo 2 exemplos que estão aí um pouco antes na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. Veja o que o apóstolo diz a essa igreja na primeira carta. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, nós devemos também, da mesma maneira, firmeza, não atentando para as coisas que vemos, mas olhando para as coisas celestiais. Paulo, então, alerta a essa mesma igreja. Um outro exemplo está lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 1, e depois no 4 ao 7, ele diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. No verso 4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo diz para eles: sempre sejam alegres, não andeis ansiosos. Por que a ansiedade? Por que a preocupação? Coloquem diante dele, que é o Deus Todo-Poderoso, coloque diante dele as petições, aquilo que vos aflige, sempre com súplicas, orações de graças. Então Paulo diz a esses irmãos, a essas igrejas, exortando-os a que não desanimassem. E é necessário também, como ele entendia, para nós também é necessário entender que nós somos instrumentos de um Deus poderoso. O que Paulo muitas vezes tentou frisar é que ele não servia a homens,
Ele não estava sujeito, nem buscava falar com conhecimento, com sabedoria humana, mas sempre entendendo que o que ele fazia era por meio de Deus. Deus o usava naquele trabalho a que ele foi levantado. Então, na mesma carta aí, agora no capítulo 3, do verso 4 ao 6, veja o que ele diz. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, ele diz à igreja que o seu ministério era algo que Deus o supria. Ele era suficiente por Deus, foi habilitado como ministro de uma nova aliança, não da letra. A letra, muitos deles, os fariseus, os escribas, tinham conhecimento dela, conheciam a lei, mas não praticavam, não era um ministério do Espírito. Então Paulo diz, eu fui habilitado, não que eu seja capaz de alguma coisa, não que venha de mim, mas é Deus quem me capacita, é Deus quem me supre a necessidade, e por isso então eu estou habilitado a fazer esse trabalho. Então é algo que nós precisamos entender. O seu ministério, a sua atuação na igreja, não é por sua qualificação, não é pelo seu esforço, como nós vimos semana passada, né? Deus dizendo a Zorobabel, não por força, mas pelo meu Espírito. Então, nós não agimos, não trabalhamos, não fazemos por nossos meios, né? Por nossa capacidade humana, mas por uma capacitação, me fugiu a palavra, mas por uma ministração de Deus, por algo que Deus, somos alimentados por Ele. Por isso nós conseguimos avançar, por isso nós conseguimos participar do ministério, e foi por isso que o apóstolo Paulo, apesar de tantas lutas, tantos ataques, ele não desanimou. Por isso ele conseguiu se fortalecer na certeza de que não era ele quem operava, mas era Deus que operava através dele. Não era a sua vontade humana, mas era a vontade de Deus. Dirigido por Deus, ele fazia aquilo que o Espírito o mandava. Então essas certezas, irmãos, nós precisamos ter, nós precisamos entender para não desanimar. Se entendermos isso, vamos levar adiante o nosso ministério, a nossa caminhada cristã. Então ver que o que fazemos e falamos tem impactos na eternidade. Não apenas impactos, não é, na sociedade, numa época, não por algo que você tenha por sua capacidade de estudo, não por uma teoria, não por um desenvolvimento humano, não por uma descoberta, não por uma filosofia. Isso tem impacto, irmãos, finito, secular. Muitas delas vêm e com o tempo desaparecem, não são mais ouvidas nem praticadas, mas o que nós fazemos e falamos tem um impacto na eternidade. Veja que diferença isso faz na minha percepção. Então eu não tenho que me preocupar. Não é que eu não tenha que me esforçar ou fazer a minha parte, mas eu não tenho que me preocupar em que o que eu vá fazer cause algum impacto momentâneo durante um certo tempo, mas o que eu faço é espiritual e tem impactos na eternidade. Entendendo isso, nós vamos servir de ousadia, como o próprio apóstolo Paulo diz. Vamos ser ousados no plano da salvação. Vamos poder atuar segundo a vontade de Deus nesse plano que é que toda criatura, né, como diz Lucas 19:10, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Esse é o plano de salvação. Então queria ver contigo nessa carta esses pontos para que nós possamos entender, nos aproximar um pouco da visão, da certeza, da convicção que o apóstolo Paulo tinha. Primeiro,
é que é um ministério que jamais será superado. E você precisa entender, na sua vida cristã, é que esse trabalho, esse serviço, jamais será superado. Veja o que diz aí no capítulo 3, do verso 7 ao 11. Esse, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Veja a importância de entendermos que o que fazemos tem impacto na eternidade. O apóstolo Paulo diz que o ministério da lei, ele teve a sua glória, mas ele não era permanente, ele era temporário, ele tinha o seu tempo, ele tinha a sua ministração, a sua atuação, a sua finalidade. Mas agora, vindo a nova aliança, essa que é permanente, ela tem uma sobreexcelente glória. Quando eu digo que nós temos um ministério que nunca será superado, não é como participarmos de alguma filosofia, alguma corrente, alguma doutrina, que durante anos, décadas, ou talvez até mais de um século, elas estejam dominando, estejam influenciando, mas como eu disse, depois caducam. Elas têm uma finitude, elas acabam. E se você pegar esse tempo do fim, se você passar pela transição, não é, do momento do apogeu e para a decadência e o desuso, você pode se sentir frustrado com isso. Quantas e quantas correntes, até filosofias, pensamentos humanos que atravessaram eras, hoje já são desuso. Então alguém que batalha por aquilo, alguém que luta e se empenha naquilo, percebe que de uma hora para outra aquilo não tem mais utilidade. É como se você tivesse jogado todo o seu tempo, estudo e dedicação no lixo. Mas isso não acontece com o ministério da salvação. Jamais acontecerá. Jamais ele caducará. Jamais ele terá a sua glória desvanecente, como Paulo diz a respeito da lei. Não terá. A lei é um exemplo claro disso. Ela veio, teve o seu tempo, teve o seu apogeu, mas Jesus veio, se manifestou em carne, e agora a nova aliança, ela tem uma glória sobreexcelente, que ofusca a anterior. Então a anterior já não prevalece mais. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. A lei, ela teve sua função, a sua importância, mas ela foi abolida pela nova aliança. A nova aliança jamais será abolida. Veja o que Paulo diz aos Efésios também, lá no capítulo 2, Efésios capítulo 2, os versículos 14 ao 16. Ele diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então a Bíblia é clara ao dizer que ele destruiu, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Então a lei não tem mais função, não tem mais a importância que ela tinha. Então nós fazemos parte de um ministério que jamais será substituído por outro, jamais será abolido. Então isso para nós deveria ser motivo de ânimo. Ora, eu trabalho, eu participo em algo que jamais irá perder a sua importância. Aliás, irmãos, jamais
na face dessa terra, ou arrisco dizer, no universo, jamais terá ou teve algum trabalho mais glorioso, importante, do que a pregação do Evangelho, o plano da salvação. Jamais haverá qualquer outra corrente, qualquer outra doutrina, qualquer outro pensador mais importante do que Jesus e a sua palavra. Então, isso já deveria ser para nós um alívio. Eu participo de algo que não será superado. Essa aliança jamais caducará. Por isso, o investimento não é em vão. Não é como gastarmos tempo em alguma coisa. Não sei se esses irmãos lembram, né? Há uns anos atrás, umas décadas atrás, meu pai chegou a participar desse, vamos dizer assim, dessa corrente, né? Era Universo Racional. Alguém que lembra aí? Tim Maia fez parte eu não lembro exatamente o nome. Universo em Desencanto, era esse o nome. Universo em Desencanto. Eram os livros que você lia e eram revelações de seres extraterrestres falando de um monte de coisa e tal. Aquilo durante um tempo também foi uma febre. Várias pessoas aderiram, várias pessoas fizeram parte, se empenharam. E vejam no que deu. Como a própria Bíblia fala, né? Gamaliel dizia que, falando a respeito dos apóstolos e do trabalho da pregação, ele dizia assim: olha, vede, porque há um tempo atrás teve um homem chamado Bar Jesus e arrecadou muitos, mas depois ele morreu e eles se dispersaram. Então, pessoas trabalham em correntes, em pensadores, seguem atrás de gurus, mas depois esse guru se acaba. A sua doutrina cai no esquecimento, o investimento é em vão. Mas na doutrina de Cristo, na palavra de Deus, o trabalho jamais é em vão, como nós lemos aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Então, o apóstolo Paulo não tinha essa percepção de desanimar e largar o ministério, largar o seu serviço. Jamais passou pela sua cabeça essa vontade. Então, o ministério tem glórias e consequências eternas, não no aqui e agora, não durante um tempo, mas eternas, irmãos. Não tem nada mais importante do que algo que é eterno. Então, não há razão para nós sermos um fogo de madeira, feno ou palha, como o próprio apóstolo diz na carta aos Coríntios, dizendo que as nossas obras serão provadas como que pelo fogo. Aquela que for de prata, ouro, pedras preciosas, essa vai permanecer, mas a que for de madeira, feno ou palha, essa vai se extinguir. Nós não podemos, né? Não há como pensar na nossa pequena mente de termos um trabalho de fogo de palha, como se diz por aí. Eu estou ardendo durante um tempo, mas assim que for consumido esse meu combustível, eu vou parar e vou largar e vou para outra. Isso não existe para um cristão, não existe para alguém que entende o que faz, naquilo que atua e naquele que o fortalece. Isso para nós jamais pode passar na nossa cabeça. Nós fazemos parte de um ministério que não foi comprado por preço humano, não foi conquistado por qualquer outro filósofo ou pensador humano, mas foi conquistado por Jesus. Veja o que diz a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 8, nos versículos 6 e 7. Diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, como é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então Jesus foi quem obteve esse ministério. Nós participamos dele. Somos instrumentos, somos usados. Então é um ministério tanto mais excelente quanto ele é o mediador de uma aliança superior. Então, irmãos, nós fazemos parte de algo que não é pouca coisa. Não é
irrisório, não é algo que possa ser desconsiderado, desanimado, desestimulado, desinteressante. Não pode. Isso jamais passou pela cabeça do apóstolo Paulo, porque ele tinha essa convicção, e é isso que ele tenta nos ensinar ainda hoje. Por isso é que ele diz que não desanima. Voltando lá na segunda carta aos Coríntios, ainda no capítulo 3, no verso 12 e 13, ele diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então ele não desanima, ele diz aqui que por causa disso, do que nós lemos até agora, por isso ele tinha muita ousadia no falar. Por isso, apesar dos problemas e das dificuldades, dos ataques, dos açoites, de tudo que ele passou, apesar disso tudo, ele diz: eu tenho muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os filhos de Israel, para que os israelitas não percebessem que aquela glória estava se desvanecendo, que não tinha mais a mesma glória, ou seja, que ela ia decaindo com o passar do tempo. O apóstolo Paulo deixa claro: o que eu faço, o que nós fazemos, jamais vai ter uma glória desvanecente. Jamais um servo de Deus que usa dessa ousadia e tem certeza daquilo que faz, jamais ele vai correr o risco ou ter o medo de: será que a minha glória, será que o que eu estou fazendo está perdendo o brilho? O brilho não é seu, o brilho é de Deus, a glória é dele, é por causa dele que nós fazemos. Então o apóstolo Paulo tinha entendimentos que nós precisamos ter. O nosso alvo deve ser que os véus dos outros sejam tirados, não o receio de ter o meu véu, não o receio de cobrir o meu rosto, a minha face, como ele diz no verso 16: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Dizendo do povo de Israel, ainda hoje, eles, quando fazem a leitura, o véu permanece. Mas ele diz: quando é lido, quando eles se convertem, o véu é retirado. Então, queridos, nós trabalhamos para que os véus sejam retirados, para que as pessoas possam ter livres a mesma ousadia, tirar de si e espelhar a glória de Deus, falar desse ministério eterno, insuperável. Essa é a convicção, a certeza que o cristão deve ter. E outro ponto que eu ressalto é que é o único caminho para a liberdade, como Paulo diz, do verso 17 ao 18: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo tem a certeza de que o que ele está mostrando não é ele, não é algo dele, não é a sua sabedoria, não é a sua doutrina, não é o seu ensino, mas é algo de Deus, a glória de Deus, que é espelhada nele, e é uma glória que vai aumentando. É uma glória que não vai perdendo a força, não vai desvanecendo, muito pelo contrário, é algo que vai aumentando, crescendo na vida de todo cristão. Então, quando ele diz aqui que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, é porque o pecado aprisionou a todos. Todo o povo estava aprisionado pelo pecado e a lei não podia libertar. A lei não tinha esse poder. Por isso, foi necessário, como nós lemos aqui, foi necessário, se a primeira aliança fosse definitiva, não era necessário que viesse uma superior. Mas porque ela não tinha condição de libertar o homem do pecado, é que ela veio e se manifestou entre nós. Romanos capítulo 5, no verso 20 e 21, Romanos 5, verso 20 e 21 diz:
Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a lei avultou a ofensa, tornou ela maior, a percepção dela muito maior do que as pessoas acreditavam. Então a lei teve esse objetivo. Veja também aí mesmo, na mesma carta, no capítulo 6, agora no verso 14, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quem está debaixo da lei ainda é escravo do pecado. Então ele diz que para nós o pecado não domina, porque estamos debaixo da graça desse ministério sobre excelente e superior. Ainda aí em Romanos, no capítulo 7, no versículo 5 e 6, ele diz: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Não caduca, irmãos, jamais vai caducar. Não é como a letra, porque nós estamos servindo a um ministério do Espírito. E o Espírito é que liberta. Estamos libertos da lei, do pecado, estávamos mortos, agora estamos vivos. Então o ministério não é seu, não é meu, é do Espírito Santo. É um ministério sobreexcelente porque é espiritual. Não é da caducidade da letra, não é de algo humano, porque, como ele mesmo diz aqui, a letra mata. Não a letra que mata, irmãos, mas do Espírito que vivifica. Então, queridos, nós precisamos ter essa visão, entender que nós não fomos chamados para, ainda hoje, permanecermos com o véu do medo, o véu do pecado, algo que pode esconder aquilo que não brilha mais. Quantos hoje ainda estão perambulando pelas igrejas, meio que com um véu na sua face, se escondendo para que os outros não vejam que eu não sou mais o que era antes, eu não tenho mais o compromisso que eu tinha, há o pecado na minha vida, eu tenho receios, eu estou desanimado, tudo isso que pode atingir alguém, mas nós não precisamos usar esse véu. Se nós de fato entendemos que somos livres, porque é um ministério da liberdade do Espírito, eu não preciso do véu, eu não preciso esconder nada. Você sabe muito bem pela palavra que o véu do templo foi rasgado. Isso é um símbolo do acesso e da revelação de Deus a todo aquele que quer se achegar. Agora, como um símbolo, não é, de que Deus está propício a todos, Deus quer se aproximar de todo o pecador que reconhece que precisa de salvação. Para isso, ele rasgou o véu do Santo dos Santos. E agora também nós precisamos ter esse véu rasgado. E mais, precisamos trabalhar para que o véu dos outros seja rasgado, seja tirado, que a gente possa viver livre, sem medo. Nós, então, por outro lado, devemos ser os que se põem de pé, como o apóstolo Paulo dizia, de peito aberto, anunciando a Cristo. Agora ponho-me de pé para anunciar a palavra de salvação. Então, irmãos, nós precisamos entender essas coisas a respeito do ministério que servimos. Se você entender isso e outras mais que o Espírito Santo vai te revelar, eu creio que você não passará pelas crises do desânimo. Eu estou desanimado, eu não quero mais servir, esse negócio de igreja, eu perdi um pouco a vontade. Então você não conhece de fato o ministério que você está servindo.
Você nunca teve a convicção de quem era o seu mestre, de quem morreu na cruz por você. Você não tinha a menor convicção e conhecimento do que de fato você estava fazendo. Mas se você tiver, você vai entender que esse ministério foi dado, como Paulo entendia, pela misericórdia de Deus. Um ministério que, como eu disse, não foi concedido a nós, nem a ele, pelo seu conhecimento, pela sua posição, nem tanto pelo meu esforço, mas é pela misericórdia. Aí no capítulo 4, dos versos 1 e 2 que nós lemos, diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo deixa claro, é um ministério que me foi dado pela misericórdia, então eu não posso desfalecer. No verso 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Veja o que ele diz aqui: rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. É o véu. São as pessoas que querem ainda andar com o véu. Irmãos, o véu só atrapalha. Graças a Deus a máscara não está mais obrigatória, porque com barba e com calor é impossível usar máscara, né, Ronald? Graças a Deus, porque o véu atrapalha. E hoje, você frequentando os lugares, você pode ver o rosto da pessoa. Antes você não tinha noção do rosto, de como a pessoa era. Não é verdade? Muitos, por onde eu passei a frequentar durante esses 2 anos, agora que eu vejo sem máscara, eu digo assim: olha, a pessoa tem essa cara. Não sabia. Lembra do desenho, né, lá do Pica-Pau, quando ele namorava aquelas mulheres lá, né? Os mais velhos vão lembrar, aquelas que usavam as odaliscas, né, cobrindo aqui, aí quando tirava era um bicho horroroso, tinha que usar o véu. E tem muita gente por aí na igreja assim, irmãos, querendo ocultar as coisas vergonhosas, usando um véu, escondendo o seu pecado, o seu desinteresse, o medo de servir a Deus, a falta do entendimento, do envolvimento. É isso que Paulo diz, mas pelo contrário, ele rejeita tudo isso, ele não usa a palavra de Deus com astúcia, muito pelo contrário, ele tem o entendimento de que é a misericórdia de Deus que torna o seu ministério eficaz. Se você entender isso, você não vai desfalecer, porque é a misericórdia de Deus que torna o meu ministério eficaz. Não sou eu, não é a minha vontade, não é a minha cara, não é o meu ânimo, é a misericórdia de Deus que torna ele eficaz. Uma passagem que você conhece, lá em Lamentações, né, que fala das misericórdias de Deus. Graças ao Senhor, elas não têm fim. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, ela é a causa de eu não ser consumido, é a causa de eu conseguir levar o ministério adiante, é algo que não tem fim, é infinito, como o seu ministério, não tem caducidade, então eu não tenho por que me preocupar, não tenho por que desvanecer, não tenho por que desanimar. Isso apenas nos torna responsáveis pelo zelo que devemos ter com relação ao ministério que recebemos. E isso o apóstolo Paulo sempre teve, você deve ter e eu também. No versículo 2 ele diz, né, que nós não podemos ocultar, rejeitar as coisas vergonhosas, não andar com astúcia, não adulterar a palavra de Deus, antes nos recomendar a consciência na presença de Deus pela manifestação da verdade. Porque ao contrário dos homens, o véu não esconde nada de Deus. Deus sabe exatamente aqueles que estão atuando no seu ministério e têm a sua responsabilidade.
como nós temos visto pessoas que não têm agido assim. Esses dias, né, temos visto aí escândalo envolvendo o ministro da Educação, mais uma vez pastores, né, mais uma vez o nome da igreja envolvido com política. Que desgraça que é envolver a igreja com política. Então nós vemos aí, vira e mexe, vemos pessoas que andam com astúcia, andam adulterando a palavra de Deus com proveito próprio, e esses não podem recomendar a sua consciência a ninguém, porque na presença de Deus há a manifestação da verdade. O que deve ser descoberto é o que cega o pecador. No verso 4, ele diz aí: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o que deve ser descoberto é o que está cegando aquele que não vê. Como o apóstolo Paulo, em determinado momento, ficou como que escamas nos olhos, mas, ao receber a visita de Ananias, os seus olhos foram abertos. Nós precisamos desses olhos espirituais, que nos cega, que nos impede de entender, que nos tira a visão espiritual. Nós precisamos ter essa visão. É isso que precisa ser descortinado, porque os incrédulos foram cegados pelo Deus com letra minúscula desse século, mas nós não podemos ter os olhos espirituais cegados. Nós precisamos tê-los abertos, enxergando verdadeiramente o que fazemos. Então, preciso entender que depende de Deus o resultado. Depende dele o resultado do meu ministério, da minha atuação. Não de mim, não da minha vontade, não do meu esforço, embora eu tenha que fazer, claro, eu tenha que me esforçar como me esforço como pai, como filho, como profissional. Eu tenho que me esforçar, mas não é pelo meu esforço que vai vir o resultado do ministério, desse ministério segundo o Espírito Santo, mas depende de Deus esse resultado. Então, se nós tivéssemos ou pudéssemos fazer uma analogia, é como você pegar um frasco de um remédio. O que importa para você é o frasco, a beleza do frasco, o tamanho do frasco, a resistência do frasco ou o que está dentro do frasco. O que importa para você é o que está dentro do frasco. Então, queridos, não adianta você querer ter uma imagem, não é? Achar que a imagem vai ajudar, achar que palavra bonita vai ajudar, achar que, sei lá, qualquer outra coisa que seja exterior vai ajudar, porque o que importa é o que está dentro, é o que está nos capacitando e nos movendo. O Espírito Santo de Deus, é o que ele diz aqui no verso 7. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, queridos, é como um remédio extremamente eficaz, e num frasco muito feio, frágil, mas é para que a gente entenda que o valor é do que está dentro, não do que está fora. Nós somos vasos de barro, somos fracos, nós somos quebradiços, né? O barro tem essa característica, ele é frágil, mas ele tem a sua resistência. Mas o que precisamos entender, como ele diz, o tesouro não é o vaso, o tesouro é o que está dentro do vaso. Se você entender isso, que dentro de você há um tesouro que não tem valor, não tem preço, não é? Dentro daquela linha de que o que tem preço não tem valor e o que tem valor não tem preço, mas é algo que não é precificável. A única coisa que poderíamos dizer que foi precificável foi o sangue de Jesus, que ele nos comprou com esse preço. Então, o tesouro que temos não é comprado. Como vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? O mágico querendo
que Pedro vendesse ou entregasse para ele aquele poder do Espírito Santo em troca de dinheiro. E Pedro diz: você não tem parte nesse ministério. Então não é pela excelência do vaso, mas pelo que está dentro dele. E isso, irmãos, deveria ser um alívio para nós. Em vez disso nos trazer peso, isso deveria trazer alívio. Você não sabe como é libertador você fazer alguma coisa para Deus no ministério do Espírito, sabendo que isso não depende tanto de você. Apenas se esforce e seja zeloso, mas Deus te dará, Deus te encherá. Então isso deveria ser alívio para nós. Toda vez que você for chamado para pregar, fazer alguma coisa, ministrar uma aula, você deveria reconhecer: Deus, é você, é o Senhor que vai fazer, não sou eu. Não depende de mim, não depende da minha capacidade, mas é o teu Espírito que vai fazer. É o Senhor que vai me capacitar. Não é a minha, como Paulo disse, não é a minha vontade ou as palavras de sabedoria, mas pelas manifestações de poder, pelos milagres que eram operados. Então esse era o testemunho, a evidência do que movia o ministério do apóstolo Paulo. Então vai pregar, irmãos, vai ser chamado para alguma coisa, tenha isso na sua cabeça: Senhor, é o Senhor quem vai ministrar. Oramos aqui sempre, toda ministração da palavra, pedimos a Deus: Senhor, usa a minha vida com graça, misericórdia, que não seja eu, mas o Senhor a falar. Então, isso deveria ser libertador. Mas, talvez, quando você for chamado para pregar, talvez as suas pernas ainda tremam, talvez a boca ainda resseque. É natural que no início você sinta esse temor, mas entenda cada dia mais: é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos prepara, é Deus, é um ministério do Espírito Santo, não sou eu. Então, irmãos, nós não podemos atentar para as circunstâncias, as coisas que podem, como tentaram no apóstolo Paulo, tirar o seu ânimo, tirar, o seu empenho. Nada disso pode nos atingir. Nós não podemos deixar que o que é circunstancial, o que os nossos olhos veem, não podemos deixar que isso nos afete. Não podemos deixar que isso nos desanime, porque ele tinha a verdadeira percepção do que o que os capacitava. Veja o que diz aqui o capítulo 4, verso 8 e 9. Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, o apóstolo Paulo entende que o poder vem de Deus. É Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos capacita. E eu queria que você, ao ler esse versículo, você atentasse mais para o que é o não angustiados, não desanimados, não desamparados, não destruídos. Você pode ser as outras coisas, você pode ser atribulado, você pode passar por um momento perplexo, você pode passar por perseguição, porém, entenda, viva o que ele diz nos versículos 8 e 9, do não. Eu não ando angustiado, eu não ando destruído, eu não ando desanimado, eu não ando angustiado, nada disso na minha vida. Nada disso vai impedir de eu exercer o ministério do Espírito. Então eu preciso seguir adiante. Paulo entendia que a vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, eram os exemplos, era a explicação que ele precisava para os sofrimentos que ele passou. Se nós entendermos isso também, olhando para o exemplo dele, que os sofrimentos dele, tudo que ele passou, foi a explicação do seu ministério, do sucesso do seu ministério. Veja o que diz lá no capítulo 1 dessa segunda carta, no versículo 5, e depois voltamos ao capítulo 4. Ele diz assim, lá no versículo 5 do capítulo 1,
Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Paulo entendia que os sofrimentos dele eram, em grande medida, a seu favor. Então, perceba, entenda, aprenda que os sacrifícios que você passa no ministério, na sua vida, são, em grande medida, a seu favor. Não são para a sua destruição, não são para o seu desânimo, mas são para o seu favor. Agora vá lá no capítulo 4, verso 10 e 11. Ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Entender que os sacrifícios de Jesus explicam os nossos sacrifícios, explicam o que nós passamos na nossa vida, explicaram para o apóstolo Paulo tudo o que ele passou, mas nada disso o fez desanimar. Nada disso, ele por várias vezes disse: olha, não me molestem, eu carrego as chagas de Cristo, eu sei muito bem o que eu passei por muita coisa, e eu posso tudo naquele que me fortalece. Só passando por elas é que você pode dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Se você não passar por nada disso, você não vai entender o que isso diz. Então, jamais elas irão ofuscar a mensagem do ministério. Para a gente encerrar, lá nos versículos 13 e 14 do capítulo 4, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então, irmãos, jamais as circunstâncias vão ofuscar a mensagem do ministério, o objetivo do ministério. No verso 16 e 17, ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, nós não desanimamos. Como ele diz, por isso, tudo que nós falamos, tudo que está escrito, por tudo isso, nós não desanimamos. Muito pelo contrário, nós nos renovamos de dia em dia, nós somos fortalecidos de dia em dia, vivemos de glória em glória pelo Senhor, vivendo pela fé. Então nós precisamos buscar os olhos espirituais que Ele tinha e vivermos pela fé. É o que diz aqui para a gente encerrar o verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Preciso entender, eu e você precisamos entender que há coisas eternas que nós não vemos. Nós nos ligamos muito nas que são temporais e deixamos que elas nos desanimem, tirem a nossa força. Mas se você tiver os olhos espirituais, como o apóstolo Paulo tinha, você jamais irá esmorecer, jamais irá desvanecer o seu ministério. Você será a cada dia um espelho, mostrando a todos o ministério de Deus, mostrando a todos aquilo a que você foi chamado. A cada dia mais, brilhando a glória de Deus, não diminuindo. Então, irmãos, entenda isso, compreendendo essas coisas, eu creio que nós jamais desanimaremos. Jamais iremos abandonar aquilo para que nós fomos chamados, porque é um ministério de sobreexcelente glória. Então vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos louvar ao Senhor, para que a gente entenda a nossa participação em todo esse contexto espiritual, todo o plano da salvação, para que não venhamos a esmorecer. Meu Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, obrigado por nos abrir os olhos. Ó meu Deus, tantas vezes vemos as palavras do apóstolo Paulo exortando a igreja a não desanimarem,
Mas, Deus, nem todos veem como Ele via. Meu Deus, nem muitos de nós veem como devemos ver, como o Senhor deseja que enxerguemos o ministério que fazemos, a coisa sobreexcelente, a aliança, meu Deus, a nova aliança, que tem uma glória muito maior do que a anterior, que não caduca jamais, ó meu Deus, que tem impactos eternos. Meu Deus, estamos muito atrelados às coisas circunstanciais, aquilo que vemos, e muitas vezes nos falta o entendimento verdadeiro do que nos move, do que somos, da nossa fragilidade, mas, ó Deus, do excelente resultado, do fruto, meu Deus, daquilo que o Senhor nos capacita a fazer. Ó Deus, que sejamos a cada dia entregues nas Tuas mãos, meu Deus, cientes do que o Senhor faz através de nós, que nós possamos nos livrar, meu Deus, de toda angústia, de toda ansiedade, de todo temor, de todo pavor, que seja o véu retirado, Pai, dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor deseja, as verdades espirituais, meu Deus, e que possamos viver por elas, sempre, ó Deus, avançando sem desanimar, sem, ó Deus, abandonar o serviço, a obra, a Tua vontade. Ó meu Deus, fala ao Teu povo, fala ao nosso coração, porque nós desejamos ouvir do Senhor. Assim, Pai, clamamos, oramos, agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém.